De sair. Segura firme, porque hoje o boletim tá parecendo trilha de montanha-russa. É uma pancada atrás da outra. E não é exagero, cidadão de bem. As máscaras caíram, o desespero tomou conta da esquerda, o cerco tá fechando no STF e até ministro estrangeiro de ditadura comunista foi parar na cadeia. É bomba, confusão, corrupção, polícia no meio, declaração do presidente Donald Trump contra ditador latino e, claro, escândalo novo envolvendo a turma do Lula da Silva. Sentou? Segura! Estamos firme e forte para manter você, cidadão de bem, muito bem informado. Hoje o programa tá pegando fogo com essas manchetes de cair o queixo. Ministro foi condenado à prisão por corrupção em pleno exercício de poder. A Justiça Internacional deu o exemplo e causou rebuliço até em Brasília. Deputado esquerdista entra em colapso, invade a presidência da Câmara, diz que não sai nem com reza brava e acaba sendo expulso à força pela Polícia Legislativa. Um vexame público. A esposa do temido ministro Alexandre de Moraes foi pega no flagrante com um contrato milionário que já virou escândalo nacional e internacional. Detalhe, valor estimado em 129 milhões de reais. Estão escutando bem? Desembargador detonou o STF com palavras duríssimas, acusando a corte de rasgar a Constituição e fazer da justiça um espetáculo de vergonha. Presidente Donald Trump fez um pronunciamento bombástico. Os dias do ditador Nicolás Maduro estão contados. O mundo tremeu com essa. Eduardo Bolsonaro declarou guerra contra Paulinho da Força por tentar engavetar a anistia ampla que poderia libertar Bolsonaro imediatamente. E para fechar, mais um escândalo envolvendo o clã do Lula. Filho e nora do ex-presidiário voltam a ser alvo de denúncias pesadas. O que será que vem por aí? Cidadão patriota, você não pode perder nenhum segundo desse vídeo. Aqui é compromisso com a verdade. E se você é novo por aqui, já faz o seguinte: se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e compartilha para que a verdade alcance mais patriotas. É grátis, sem boleto, sem Pix. As mentiras deles se espalham porque tem bilhões. A nossa verdade se espalha quando você clica em compartilhar. E para aquecer esse vídeo, já comenta aí embaixo de qual cidade e estado você está nos acompanhando. Vamos ver de onde está vindo essa força patriótica que não se cala. Agora segura aí que eu vou trazer os bastidores, os vídeos, os dados e, claro, a nossa indignação contra essa turma que quer destruir o Brasil. A confusão na Câmara dos Deputados foi o primeiro sinal de que a esquerda está completamente sem rumo. A cena foi de um verdadeiro circo armado pelo deputado Glauber Braga, do PSOL. Aquele mesmo que vive atacando a família Bolsonaro, que já disse absurdos contra a Michele, contra o ex-presidente, e que agora se vê na humilhação pública. E não é exagero, cidadão de bem. O cara perdeu completamente o controle. Ele invadiu a presidência da mesa da Câmara, sentou na cadeira do deputado Hugo Mota e declarou em alto e bom som: "Não saio daqui nem morto." Pois bem, não saiu com educação, saiu à força. A Polícia Legislativa precisou agir e o resultado foi um show de vergonha nacional. Glauber foi arrancado da cadeira como se estivesse ocupando o que não lhe pertencia. E, de fato, não pertencia mesmo. A esquerda inteira entrou em parafuso. Lindbergh Farias berrava aos gritos. Sâmia Bonfim, esposa de Glauber, também perdeu o controle, saiu em defesa do marido, mas não teve jeito. As imagens mostram a humilhação ao vivo. Parlamentares de esquerda se revoltaram, gritaram, espernearam, mas foram ignorados. A ordem era clara: acabar com a palhaçada. E tudo isso por quê? Por desespero. O motivo da crise nervosa do deputado esquerdista é simples. Está em curso o processo de cassação do mandato dele. E adivinhem, deve ser votado em plenário ainda nesta semana. Glauber sabe que a maioria está contra ele. E fez o quê? Tentou transformar a Câmara num palanque pessoal. Segundo bastidores do Congresso Nacional,
o presidente Arthur Lira já costurou o apoio necessário para que a cassação seja aprovada. E com isso, o Glauber Braga pode dar adeus à vida parlamentar. Por isso, o desespero. O que a esquerda chama de resistência nada mais é do que tentativa desesperada de fugir da punição. Vocês concordam, patriotas? Quando é com os nossos, qualquer coisa vira crime, vira escândalo. Mas quando é com os deles, aí é ato político, protesto, resistência, hipocrisia escancarada. E já que falamos em hipocrisia, vamos lembrar das palavras recentes da deputada Sâmia Bonfim, esposa do Glauber. Ela chegou a dizer que a Michele Bolsonaro levaria marmita para o ex-presidente na cadeia. Agora, ironia do destino. Ela viu seu marido ser retirado pela polícia, ao vivo, em rede nacional. É o famoso, o mundo não gira, ele capota. Mas essa confusão da esquerda não para por aí, não. Enquanto Glauber Braga era expulso da Câmara, uma bomba ainda maior explodia nos corredores do Judiciário. A Polícia Federal revelou que o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes assinou um contrato milionário com o Banco Master. Valor total, 129 milhões de reais. É isso mesmo, você ouviu certo. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, tinha um contrato de prestação de serviços jurídicos com o banco que foi colocado em liquidação. O contrato previa pagamentos mensais de 3.600.000 reais durante 36 meses. Um total de 129 milhões. É ou não é de cair o queixo. E o mais grave, o contrato foi descoberto durante uma operação da Polícia Federal. Ou seja, ninguém revelou por vontade própria. Foi durante uma busca e apreensão que apareceu o documento. O nome da operação? Compliance Zero. Uma ironia dolorosa para quem se apresenta como paladino da legalidade, segundo o portal de notícias Metrópolis e o jornal O Globo, que confirmaram os detalhes. O contrato não especifica quais serviços seriam prestados. Não há clareza sobre qual causa a advogada atenderia. Apenas que ela deveria representar o banco em várias instâncias. Agora a pergunta que não quer calar. Será que o contrato foi assinado porque ela é a melhor advogada do Brasil ou porque ela é esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Cidadão de bem, você sabe a resposta. E atenção para esse dado. Os pagamentos ao escritório da esposa de Alexandre de Moraes eram tratados como prioridade absoluta pelo dono do Banco Master, segundo mensagens interceptadas no celular de Daniel Vorcaro, controlador do banco. A ordem era clara. Pague o escritório da Viviane, custe o que custar. E você aí, trabalhando duro para pagar imposto, enfrentando inflação, cuidando da família. Enquanto isso, contratos milionários são pagos no silêncio absoluto, escondidos da população. Isso é justiça, isso é moralidade pública. Segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, não há necessidade de impedimento se o escritório de parentes de ministros estiver envolvido em causas. Ou seja, a porteira está aberta. O povo perde o sono por causa de dívidas de luz e água, mas os ministros e seus familiares nadam em contratos milionários. Agora, quem revelou tudo isso? Foi a imprensa do sistema? Não. Foi o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. E aí entra mais um detalhe importante. Quando até a grande imprensa começa a expor os bastidores do STF, é porque o negócio está feio. E está mesmo. Porque além da bomba contra Moraes, o desembargador aposentado Sebastião Coelho soltou o verbo contra a Suprema Corte. Ele não poupou palavras. Chamou o STF de vergonha nacional. Criticou inquéritos secretos, condenações sem foro privilegiado, prisões sem direito à defesa. E fez questão de lembrar nomes: Bolsonaro, Felipe Martins, Débora, Daniel Silveira. Pessoas que estão sendo perseguidas por crimes políticos. Sebastião Coelho declarou:
Hoje não é o dia da justiça, é o dia da vergonha da justiça. Palavras fortes que ecoam o sentimento de milhões de brasileiros que se sentem traídos por um sistema aparelhado. E é por isso que nós, cidadãos de bem, não podemos nos calar. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer receber esse conteúdo antes de todo mundo e ainda ajudar o nosso canal a continuar crescendo, levando a verdade até os 4 cantos do Brasil, considere se tornar membro do nosso canal. É uma forma de nos fortalecer e garantir que esse trabalho continue firme, com mais qualidade e mais alcance. O botão está aí embaixo. Se puder, a gente agradece de coração. Voltando ao nosso conteúdo. Quando achamos que não dava para piorar, aparece mais uma vez o nome da família do Lula da Silva no meio de escândalos. Investigação da Polícia Federal aponta envolvimento direto do filho e da nora do ex-presidiário com mais um esquema suspeito. Coincidência? O cidadão já perdeu as contas de quantas vezes essa família foi citada em denúncias de corrupção. Quem lembra do episódio em que o filho de Lula foi alvo de uma operação às 6 horas da manhã? Pois é, agora outro escândalo vem à tona. E como sempre, os grandes veículos tentam esconder, fingem que nada aconteceu. Mas aqui você vai saber de tudo. Agora, vamos mudar de cenário e cruzar a fronteira. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump fez um pronunciamento bombástico sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Trump foi direto. Os dias de Maduro estão contados. A frase ecoou no mundo inteiro. Foi publicada em jornais da Europa, portais da América Latina e, claro, no Brasil. Trump declarou que a Venezuela se tornou um corredor de entorpecentes, um canal de escoamento de lixo humano para os Estados Unidos. Criminosos estão fugindo da Venezuela e se infiltrando em território americano. E ele foi firme. Estados Unidos não é depósito de lixo. Nos bastidores, fontes do Departamento de Estado informaram que há uma movimentação militar na região. Navios de guerra, tropas de elite e sistemas de vigilância já estão posicionados. Tudo indica que, se Maduro continuar desafiando os Estados Unidos, a ação será direta. Cidadão de bem, você percebe o que isso significa? Enquanto o Brasil vive de joelhos diante de ditaduras, como a de Cuba e Venezuela, o presidente Trump enfrenta e diz a verdade. Ditadura não é governo, é opressão. E por falar em Cuba, outro escândalo de repercussão internacional abalou o mundo jurídico. O ex-ministro da Economia de Cuba foi condenado à prisão perpétua por corrupção e espionagem. Isso mesmo, Alejandro Gil, homem forte do regime, caiu. Pegaram ele em flagrante por passar informações para o inimigo e ainda receber propina de empresas estrangeiras. Foi condenado em primeira instância à prisão perpétua, além de mais 20 anos, por outro processo de corrupção. E tudo isso em sigilo, com documentos destruídos, provas escondidas, e mesmo assim a verdade veio à tona. Sabe o que isso mostra? Que quando a justiça quer, a justiça age. Mesmo em regimes fechados como Cuba, às vezes a conta chega. E aqui no Brasil, quando é que a conta vai chegar para os verdadeiros culpados, hein? E agora me diga, cidadão patriota, depois de tudo isso que você ouviu até aqui, você acha mesmo que a direita brasileira não é unida? Essa narrativa vem sendo empurrada goela abaixo pela esquerda para tentar desmobilizar o nosso povo. Mas eles estão errados. A direita é sim unida. Pode até ter divergências pontuais, mas quando se trata do Brasil, da liberdade, da família, da Constituição, o povo conservador se une como um só. Eles têm medo da nossa união. É por isso que tentam nos pintar como desorganizados. Mas a verdade é que o gigante acordou faz tempo e não vai dormir mais, porque hoje, mais do que nunca, temos milhares e milhares de vozes gritando juntas por um Brasil melhor. E você tá junto com a gente nessa? Comenta aí embaixo. E compartilha esse vídeo com seus amigos.
Vamos mostrar que o povo conservador continua vivo, forte e unido. Agora vamos direto para mais uma bomba que atingiu o Congresso Nacional em cheio. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, declarou guerra escancarada contra Paulinho da Força. E o motivo é gravíssimo. A tentativa de enterrar o projeto de anistia ampla, geral e irrestrita, que colocaria fim à perseguição contra patriotas e especialmente contra o próprio Bolsonaro. Eduardo foi direto ao ponto. Disse que Paulinho da Força não representa o povo, mas sim o Supremo Tribunal Federal, e que ele age como uma ponte direta entre o Congresso e Alexandre de Moraes. Segundo informações divulgadas por parlamentares nos bastidores, Paulinho participa de reuniões do Congresso com o celular aberto, trocando mensagens em tempo real com ministros do STF. É isso mesmo, cidadão patriota. Um deputado federal com mandato popular agindo como assessor informal de um ministro da Suprema Corte. E o Eduardo não deixou barato. Diz que vai fazer campanha aberta contra Paulinho da Força e que vai expor cada atitude dele ao povo brasileiro. Você consegue imaginar o tamanho da vergonha que é isso? Paulinho, o relator do projeto da dosimetria, está boicotando abertamente qualquer avanço da anistia ampla. Ele quer colocar travas, limites, impedir que a liberdade alcance todos os perseguidos políticos injustamente punidos após os atos de janeiro. E como o próprio Eduardo Bolsonaro declarou, se a anistia ampla, geral e irrestrita fosse aprovada, Bolsonaro estaria livre no mesmo dia. Vocês percebem o tamanho do impacto que isso teria? A esquerda sabe, por isso faz de tudo para barrar o projeto. Eles sabem que se Bolsonaro voltar com força total, o castelo de cartas deles desaba. E aí não adianta processo, CPI, nem fake news. O povo está com Bolsonaro e essa é a grande verdade que eles tentam esconder. Agora, uma pergunta bem direta. Vocês acham que um sujeito que se diz deputado do povo, mas age como soldado do STF, merece continuar no Congresso? A resposta está na ponta da língua de todo cidadão de bem. Mas a coisa vai além. Nos bastidores do Congresso Nacional, muitos parlamentares estão se revoltando com a postura de Paulinho. Alguns já estão articulando um manifesto contra o seu relatório. Estão se levantando e dizendo: ou é anistia para todos, ou não é para ninguém. E sabe o que isso mostra, cidadão patriota? Mostra que a direita está unida, sim. Ao contrário do que a esquerda tenta espalhar, de que a direita está rachada, dividida, enfraquecida, a verdade é o oposto. A direita hoje está mais coesa do que nunca. Em cada estado, em cada cidade, há líderes conservadores se mobilizando, colocando a cara, enfrentando o sistema e lutando pela liberdade. A esquerda usa uma estratégia covarde. Espalha mentiras para desmobilizar. Diz que Bolsonaro está sozinho, que os patriotas se afastaram, que a direita se quebrou. Mentira. A base está firme. E mais do que isso, está crescendo. Essa mentira de que a direita é bagunçada serve apenas para confundir os desavisados. Mas você que acompanha este canal sabe, a força da direita não está no sistema, está no povo. Está no agricultor que acorda antes do sol, na dona de casa que educa com valores, no comerciante que não desiste de trabalhar, no jovem que já entendeu que liberdade não se negocia. A direita é feita de gente comum. Gente que ama o Brasil. Gente que não se vende por cargo, nem se curva a ministro nenhum. Gente que não traz seus princípios por uma indicação ou por um carguinho de gabinete. E a esquerda sabe disso. Sabe que, mesmo sem apoio de grande mídia, sem dinheiro de fundo partidário, sem espaço nos tribunais, a direita cresce como nunca. E cresce porque tem a verdade ao seu lado. Falando em verdade, vamos voltar à bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. O caso do contrato de 129 milhões de reais da esposa dele com o Banco Master virou escândalo internacional.
Segundo a colunista Malu Gaspar, os maiores escritórios de advocacia do Brasil estão em choque com esse contrato. Sabe por quê? Porque nenhum deles jamais viu um pagamento tão alto para serviços tão vagos. O contrato não especifica causa nenhuma. Apenas diz que o escritório da esposa de Moraes defenderia o banco onde for necessário. 3.600.000 por mês, durante 3 anos, e com prioridade absoluta no pagamento. Essa revelação foi feita por meio de mensagens encontradas no celular do controlador do banco, Daniel Vorcaro, durante a operação da Polícia Federal. E ali está claro, pagar o escritório da esposa de Moraes era a prioridade número 1 do banco. Agora vamos combinar. Isso soa ético para você. Vivemos num país onde empresários são esmagados por impostos, onde trabalhadores pagam mais da metade do que ganham em tributos, onde hospitais públicos estão sucateados, e alguém acha normal uma advogada ganhar esse valor estrondoso por mês, sendo esposa de um dos homens mais poderosos da República? Isso é indecente, isso é imoral. E o silêncio do STF sobre o caso é ainda mais vergonhoso. Dias Toffoli, outro ministro da Corte, já colocou esse processo sob sigilo total, sigilo absoluto. Ou seja, o povo, que paga o salário de todos eles, não tem o direito de saber o que está acontecendo. E mais, o STF decidiu, no ano passado, que ministros não precisam se declarar impedidos quando parentes atuam em causas jurídicas. Ou seja, está legalizado o conchavo. Legalizado o compadrio, legalizado o conflito de interesses. Mas o povo não é bobo, e o silêncio deles não vai impedir a indignação que está crescendo em todo o Brasil. Inclusive, com base nisso tudo, o ex-desembargador Sebastião Coelho fez um discurso histórico. Disse, em alto e bom som, que hoje não é o dia da justiça, é o dia da vergonha da justiça. E apontou uma série de abusos cometidos pelo Supremo. Ele lembrou do caso do Clesão, prisioneiro político que morreu por falta de assistência médica. Lembrou de Débora, condenada a 14 anos por pichação. Lembrou de Daniel Silveira, preso ao procurar socorro hospitalar. Lembrou do Felipe Martins, que nunca cometeu crime algum. Lembrou dos presos do dia 8 de janeiro, condenados sem julgamento justo. E aí ele perguntou: isso é justiça? Isso é Constituição? Isso é democracia? A resposta está no coração de cada patriota que nos acompanha. O Brasil precisa de um novo começo. Precisa de coragem para enfrentar esse sistema que tomou conta das instituições. Precisa de líderes que não tenham medo de desafiar o sistema. Precisa de vozes como a do Eduardo Bolsonaro, como a de tantos deputados que estão começando a acordar. E mais do que isso, o Brasil precisa de você, cidadão patriota, porque a verdadeira força desse país não está nos palácios, mas nas ruas, nas casas, nas famílias. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você faz parte dessa resistência. Agora, com todo respeito e carinho, comenta aqui embaixo pra gente de onde você está nos assistindo. Coloca aí o nome da sua cidade e o estado. A gente quer saber de onde vem essa força patriota que resiste contra tudo isso. A sua participação é o que nos motiva a continuar. Agora vamos mudar o foco para uma notícia que deixou o mundo inteiro perplexo. Uma decisão judicial histórica que veio de um dos regimes mais fechados e autoritários do mundo. Acredite se quiser, um ex-ministro da Economia, da ditadura cubana, foi condenado à prisão perpétua. Sim, prisão perpétua por crimes de corrupção, espionagem, suborno, fraude e dano ao patrimônio público. O nome do condenado é Alejandro Gil, homem forte do regime, que durante 6 anos comandou as finanças do governo comunista de Cuba. Segundo o Supremo Tribunal de Cuba, ele usou sua posição privilegiada para roubar, enganar e fornecer informações confidenciais ao inimigo. A qual inimigo? Ninguém sabe ainda. O sigilo é total. Mas o recado foi dado. Até dentro de regimes fechados, a conta uma hora chega.
Gil foi acusado de receber propinas milionárias de empresas estrangeiras, de legalizar aquisições ilegais e de usar documentos falsificados para beneficiar aliados. Como se não bastasse, ele destruiu provas e manipulou documentos secretos. Tudo isso, claro, escondido da população cubana que sofre com miséria e racionamento até de papel higiênico. Mas por que essa notícia é importante para nós brasileiros? Simples, porque o Lula da Silva e a esquerda brasileira têm Cuba como modelo de sociedade. Sempre tiveram. Sempre idolatraram o sistema cubano. Defenderam, financiaram, copiaram e elogiaram. Lula já visitou Cuba inúmeras vezes. Chamou Fidel Castro de amigo. Disse que a democracia cubana era um exemplo. E agora, um dos homens de confiança do regime é pego no maior escândalo de corrupção da história da ilha. Aí você olha para o Brasil e o que vê? Filhos de presidentes milionários, noras envolvidas em negócios obscuros, aliados nomeados em estatais, ministros sendo premiados mesmo após acusações gravíssimas. É o mesmo roteiro, cidadão patriota. É o mesmo sistema, apenas com sotaque diferente. E a pergunta que fica é, quando a justiça brasileira vai agir com essa mesma firmeza? Em Cuba, mesmo com todos os defeitos do regime, um ministro caiu. Foi preso. Vai apodrecer na cadeia. No Brasil, ministros viram intocáveis. Podem tudo. Podem silenciar, censurar, multar, prender, inventar inquérito, acobertar contratos, esconder provas e ainda pousar de heróis nos jornais. O caso da esposa do Alexandre de Moraes é o exemplo mais gritante disso. Já foram revelados detalhes de um contrato no valor total de 129 milhões de reais, pagos pelo Banco Master, atualmente em processo de liquidação, que tinha ligações diretas com o alto escalão do sistema financeiro. Esses contratos foram encontrados durante a operação da Polícia Federal, chamada de Compliance Zero. Não é nome de filme, é a realidade. Compliance Zero, ou seja, regra nenhuma, transparência nenhuma, controle nenhum. Só o caos. E sabe o que é pior? Os pagamentos ao escritório da esposa de Moraes eram considerados prioridade total. Isso foi revelado em mensagens no celular do dono do banco, Daniel Vorcaro. Ele deixava claro, não importava a situação financeira da instituição, os pagamentos ao escritório da Viviane Barsi tinham que ser feitos primeiro. Em outras palavras, primeiro ela, depois o resto. E agora, com o contrato exposto, o que o STF fez? Jogou tudo no sigilo. Um silêncio ensurdecedor tomou conta de Brasília. Nem Viviane, nem Alexandre de Moraes, nem os assessores, nem o banco, nem o Supremo se manifestaram. A imprensa, só parte dela se manifestou. Porque até entre os colunistas do sistema, há quem se revolte com o tamanho dessa imoralidade. O jornal O Globo foi um dos que expuseram o escândalo por meio do colunista Lauro Jardim. E a repercussão foi tão forte que o nome de Viviane Barsi chegou a aparecer em matérias internacionais. Ou seja, o que eles tentaram esconder vazou para o mundo todo. E mais uma vez a gente repete, o povo não é bobo. Agora, imagine você, trabalhador honesto, patriota, cidadão de bem, tendo que pagar impostos altíssimos todo mês e vendo um contrato desses sendo firmado nas sombras, com valores milionários, por uma pessoa que tem ligação direta com a mais alta corte do país. Isso é aceitável, isso é democracia, isso é justiça. E aí entra uma pergunta retórica. Se fosse a esposa de Bolsonaro que estivesse envolvida em um contrato de 129 milhões de reais com um banco investigado, qual seria a manchete do Jornal Nacional? Você já sabe a resposta. A verdade é que o sistema não mede com a mesma régua. Eles têm dois pesos e duas medidas. E você, cidadão comum, patriota, conservador, é o primeiro a ser punido por qualquer deslize. Mas para os poderosos sempre há uma justificativa, uma blindagem, uma desculpa esfarrapada.
E enquanto tudo isso acontece, lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump segue dando o exemplo de coragem e patriotismo. Em recente entrevista ao portal Político, Trump foi enfático. Os dias do ditador Nicolás Maduro estão contados. Trump declarou que o governo venezuelano é um canal de entorpecentes, de contrabando, de infiltração de criminosos em solo americano. E disse mais: os Estados Unidos não são depósito de lixo humano. É por isso que ele ordenou operações militares na região. Desde agosto, embarcações suspeitas foram bombardeadas. O recado está dado. Os Estados Unidos não vão mais tolerar o avanço de regimes criminosos na América Latina. E o que o governo do Brasil faz diante disso? Se curva. Lula da Silva recebe Nicolás Maduro com tapete vermelho, beija, abraça, elogia e ainda diz que a Venezuela é uma democracia. É ou não é para passar vergonha? Enquanto Trump se levanta contra a ditadura venezuelana, o governo brasileiro o apoia. Enquanto o mundo isola Maduro, Lula convida para reuniões. Enquanto a Polícia Federal dos Estados Unidos combate o tráfico com firmeza, o Brasil vira rota de passagem e silêncio. E aí, mais uma pergunta. Quem está certo nessa história? O presidente americano ou o ex-presidiário que governa o Brasil? Você, cidadão de bem, sabe a resposta. Porque a verdade, cedo ou tarde, vence. E está vencendo. O povo acordou. O Brasil não é mais refém da mentira. É por isso que precisamos continuar firmes, juntos, compartilhando vídeos como este, comentando, se engajando, espalhando a verdade. Porque se depender da velha imprensa, do sistema e dos poderosos, nada disso será mostrado. Mas enquanto existir um cidadão de bem, existe esperança. E o canal Movimento Brasil Patriota está aqui justamente para isso. Ser a voz que eles tentam calar. Ser a luz na escuridão da censura. Ser a resistência que eles tanto temem. E acredite, eles temem mesmo. Porque cada visualização deste vídeo, cada compartilhamento, cada comentário é um ato de resistência. É um grito que ecoa pelos 4 cantos do Brasil dizendo: nós não aceitamos a mentira. E o melhor de tudo é que a direita está unida. É isso mesmo. Ao contrário do que tentam espalhar por aí, a direita conservadora está mais forte do que nunca. Pode até haver divergência em detalhes, mas na essência estamos todos do mesmo lado. O lado da liberdade, da Constituição, da família, da verdade. Eles tremem quando veem a nossa união. Eles ficam apavorados quando percebem que, mesmo com censura, ameaças e perseguição, nós continuamos de pé, porque nós não somos de recuar. E como disse Donald Trump, eles não estão atrás de mim. Estão atrás de vocês. Eu só estou no caminho. A mesma frase se aplica aqui no Brasil. Eles não querem calar apenas Bolsonaro, mas todos nós. Portanto, meu irmão patriota, minha irmã patriota, fique firme. A luta é grande, mas maior é a nossa fé, nossa coragem e o nosso amor pelo Brasil. Enquanto o povo brasileiro lida com os preços altos, insegurança, serviços públicos precários e impostos abusivos, os bastidores do poder mostram um cenário de luxo, silêncio e proteção mútua entre os mesmos de sempre. Mas algo está mudando. A pressão da opinião pública e a coragem de poucos nomes, ainda dispostos a enfrentar o sistema, está acendendo um alerta gigante no coração do poder. E se tem uma coisa que eles temem, é o povo bem informado. A guerra entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal está em curso. E não é mais algo velado, está escancarado. De um lado, parlamentares conservadores querendo aprovar pautas que devolvam a liberdade ao cidadão de bem, como a anistia ampla. Do outro, ministros do STF que tentam a todo custo manter o controle sobre tudo, sobre as leis, sobre o que pode ser dito, sobre quem pode ou não ter voz. A aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita virou um ponto-chave dessa batalha.
Se ela for aprovada, centenas de brasileiros que foram perseguidos, multados, condenados e até presos por motivos políticos poderão ter suas vidas de volta. Isso inclui cidadãos comuns, empresários, idosos, donas de casa e, claro, o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas quem está travando esse avanço? Aqueles que já estão há anos dentro do sistema. Aqueles que fingem ser do povo, mas que agem como verdadeiros cupinchas do poder. E entre esses nomes, Paulinho da Força aparece novamente como o grande articulador da sabotagem. Relator do projeto da dosimetria, que seria apenas um remendo, uma anistia parcial. Paulinho trabalha nos bastidores para impedir que a anistia real, a que resolve o problema, seja votada. Está sufocando a proposta. E pior, com apoio silencioso do STF. E aí entra a coragem de nomes como Eduardo Bolsonaro, que não apenas denunciou isso publicamente, como declarou guerra aberta contra Paulinho. Disse que vai fazer campanha contra ele, que vai expor suas manobras ao povo e que não vai permitir que a história seja contada apenas por um lado. É isso que está em jogo agora, a narrativa da história. Eles querem escrever que o povo errou, que o povo exagerou, que o povo deve ser punido. Mas nós vamos contar a verdade. O povo foi traído, perseguido, censurado, enganado e agora está sendo retaliado por ousar questionar o sistema. E o pior de tudo, as vozes que deveriam estar defendendo o povo estão em silêncio. Onde estão os jornalistas que gritavam por democracia quando o governo era outro? Onde estão os artistas que se diziam contra a ditadura? Onde estão os intelectuais que viviam nos palanques pedindo liberdade? Sumiram, se calaram, ou pior, se venderam. Hoje, quem está ao lado do povo é o povo, e só o povo. Por isso, esse canal existe. Por isso, você está aqui. Porque sabe que, do outro lado, a verdade está sendo calada. E falando em calar, vamos lembrar o que o ex-desembargador Sebastião Coelho disse em seu pronunciamento. Hoje é o dia da vergonha da justiça brasileira. Ele não está exagerando. Está apenas descrevendo com exatidão o que está acontecendo. Porque o que vemos é justamente isso. Uma justiça seletiva, parcial, política. A mesma justiça que se cala diante de um contrato de 129 milhões de reais para a esposa de um ministro é a que condena jovens a 14 anos de prisão por pichação. A mesma justiça que ignora o extermínio da verdade nas redes sociais é a que prende quem compartilha um vídeo. E você, cidadão patriota, ainda tem dúvida de que existe uma perseguição orquestrada? Ainda acha que tudo isso é coincidência? Pois veja, enquanto a esposa de Moraes recebia milhões do Banco Master, com contrato assinado e pago com prioridade, a Polícia Federal prendia empresários conservadores por doações voluntárias a atos democráticos. Enquanto ministros fazem viagens internacionais em aviões da FAB, o cidadão que entrou no Congresso sem quebrar nada está preso até hoje. Enquanto isso tudo acontece, o filho e a nora de Lula da Silva seguem sendo citados em escândalos de corrupção que são abafados pela velha imprensa. Lembra daquele episódio em que o filho de Lula foi alvo de operação da Polícia Federal às 6 da manhã? Lembra quando encontraram movimentações suspeitas, contratos de empresas de fachada, dinheiro circulando sem origem? Pois é. Agora, uma nova denúncia aponta irregularidades envolvendo novamente o núcleo familiar do ex-presidiário. Segundo informações divulgadas por fontes ligadas ao Ministério Público, há fortes indícios de que contratos firmados entre empresas ligadas ao filho de Lula e entidades parceiras do governo foram usados para repassar valores milionários em troca de favores políticos. A famosa rachadinha do alto escalão, só que com cara de legalidade. A ex-nora de Lula também aparece no esquema, recebendo valores vultuosos para prestar serviços de consultoria sem nenhuma comprovação prática.
A mesma história de sempre. Empresas são criadas, contratos são firmados, valores são repassados, mas os serviços nunca aparecem. E qual foi a reação da mídia tradicional? Silêncio. E qual foi a reação do STF? Nenhuma. E qual foi a reação do governo? Desprezo. É isso, cidadão de bem. O Brasil de hoje é o país do silêncio seletivo. O escândalo só é escândalo quando envolve o lado conservador. Do lado de lá, tudo é ignorado. Tudo é jogado para debaixo do tapete. Tudo é transformado em narrativa golpista quando se tenta expor. Mas sabe o que mais incomoda eles? É que, apesar de toda essa blindagem, a verdade continua vazando. E quanto mais eles tentam esconder, mais a indignação do povo cresce. E aqui vai um recado direto. Se eles não têm medo da verdade, por que colocam tudo em sigilo? Se o contrato da esposa de Moraes é legal, por que não mostrar os detalhes? Se os filhos de Lula são inocentes, por que não autorizam uma auditoria independente? Se o STF é imparcial, por que permite que parentes de ministros lucrem com causas que envolvem interesses do próprio tribunal? Você tem essas perguntas na cabeça. E nós também. Porque é impossível olhar para essa realidade e não se revoltar. Mas a revolta sozinha não muda nada. Por isso é hora de agir. E a primeira ação é compartilhar a verdade, enviar este vídeo para todos os seus contatos, colocar nos grupos da família, dos amigos, da igreja, do trabalho, espalhar a informação que eles querem esconder. Você pode não ter milhões na conta, pode não ter mandato, pode não estar no Congresso, mas você tem voz. E isso basta. Porque, como já dizia o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nunca subestime o poder de um povo acordado. E é isso que estamos vendo no Brasil hoje. Um povo que não aguenta mais ser enganado. Um povo que cansou de ver canalhas no poder. Um povo que exige respeito, transparência e justiça de verdade. Agora preste atenção, o jogo ainda não acabou. Nos bastidores do Congresso, parlamentares conservadores estão se movimentando. A pressão pela anistia ampla continua crescendo. O povo está cobrando. E a eleição municipal que vem aí vai ser o primeiro termômetro dessa mudança. Por isso, fique atento. Não vote em traidores. Não reeleja quem abaixou a cabeça para o sistema. Não caia nas promessas vazias dos mesmos de sempre. Esteja pronto para dar o troco, na urna, com consciência, com coragem, com verdade. E, é claro, continue acompanhando este canal, porque aqui a verdade não tem filtro. A nossa missão é informar você, cidadão de bem, com coragem, clareza e compromisso. O Brasil precisa de cada um de nós, e juntos somos muito mais fortes. Cidadão patriota, depois de tudo que você viu neste boletim, uma coisa é certa. O Brasil vive hoje um dos momentos mais delicados da sua história, mas também um dos mais reveladores. Porque se antes a corrupção, o conchavo e a hipocrisia estavam escondidos atrás de discursos bonitos e de promessas vazias, agora tudo está escancarado. As máscaras caíram, o povo está enxergando. E sabe o que isso significa? Que nós estamos vencendo. Porque o primeiro passo para mudar qualquer coisa é identificar onde está o problema. E o problema, meu irmão e minha irmã patriota, não está no povo. Nunca esteve. O problema está no topo. Está nesse sistema que se blindou, se protege e se alimenta de privilégios enquanto a maioria sofre. Veja só, nesta única edição do nosso boletim, revelamos a expulsão de um deputado esquerdista da Câmara dos Deputados, aos gritos, aos empurrões, depois de invadir a cadeira da presidência num ato desesperado por saber que sua cassação está próxima. Mostramos que até a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal foi flagrada em um contrato de 129 milhões de reais com um banco investigado, num escândalo sem precedente na história da advocacia brasileira.
Expusemos com clareza o silêncio seletivo da mídia tradicional, que ignora os escândalos envolvendo o clã do Lula, seus filhos, suas noras, seus aliados, todos eles constantemente envolvidos em movimentações suspeitas, empresas de fachada, contratos obscuros. E mesmo assim, nada acontece. Mas quando se trata do povo conservador, aí a justiça é rápida, o julgamento é veloz, a prisão é certa. Jovens patriotas estão sendo condenados a 14, 15, até 17 anos de prisão por atos de protesto. Enquanto isso, ladrões de bilhões andam livres, premiados com cargos, medalhas e homenagens. E é nesse cenário que surge um sopro de coragem. O deputado Eduardo Bolsonaro escancarou os bastidores do Congresso, apontando o dedo para aqueles que tentam sabotar o projeto de anistia ampla, geral e irrestrita. O único que poderia devolver a liberdade ao presidente Jair Messias Bolsonaro e a tantos outros brasileiros injustamente perseguidos. Ele deixou claro: vai fazer campanha contra os traidores, vai expor cada um deles e vai continuar lutando, mesmo exilado. Você ouviu aqui também a voz do ex-desembargador Sebastião Coelho, que com coragem e firmeza disse em alto e bom som: hoje não é dia da justiça, é o dia da vergonha da justiça brasileira. E ele tem razão, porque o que se vê hoje é um Supremo Tribunal Federal agindo com parcialidade, ignorando a Constituição, interferindo nos poderes e protegendo os seus, enquanto sufoca a liberdade de expressão, cala os opositores e transforma qualquer crítica em motivo para perseguição. Mas mesmo diante de tudo isso, o povo conservador não se calou. Nós resistimos. Nós estamos aqui, dia após dia, mostrando a verdade. E isso incomoda, porque, diferente deles, nós não temos bilhões em verba pública. Não temos apoio de artistas milionários, nem de ONGs internacionais. O que nós temos é um compromisso com a verdade. E isso vale mais do que qualquer estrutura. Por isso, se você acredita neste trabalho, se você valoriza cada segundo de conteúdo que entregamos aqui, considere se tornar membro do nosso canal. Dessa forma, você terá acesso ao conteúdo primeiro que todo mundo, ajudará a manter essa estrutura funcionando e, acima de tudo, estará ajudando a levar a palavra da verdade para mais e mais patriotas pelo Brasil inteiro. É uma forma de resistir e também de construir. Seja membro, participe, faça parte. O botão está aí embaixo. E olha só, muita gente pergunta o que pode fazer para ajudar o Brasil. A resposta é simples: compartilhe a verdade. Compartilhe este vídeo. Mande nos grupos da família, do trabalho, da escola, da igreja. Leve essa mensagem adiante. Mostre que você não está sozinho e que nós, juntos, somos uma força que eles não conseguem mais ignorar. E mais uma coisa, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aperta agora aí embaixo o botão vermelho escrito inscreva-se. Depois, ativa o sininho para receber todas as notificações. Aqui não tem fake news, aqui tem compromisso com a verdade. E se você já é inscrito, verifica se o sininho está ativado. O sistema muitas vezes tira a notificação dos canais que falam a verdade. Então, dá uma olhada e garante que você vai receber tudo em primeira mão. E agora um pedido especial. Coloca nos comentários quem você acha que governa de fato o Brasil hoje, Lula ou o Supremo Tribunal Federal. A sua opinião é importante e nós lemos tudo com muito carinho. Esse espaço aqui é para a gente debater, refletir, resistir, com respeito, com firmeza, com verdade. E olha só, você que chegou até aqui neste vídeo, escutando cada palavra com atenção, refletindo, se indignando junto com a gente, saiba que você não está sozinho. Você é parte dessa imensa família de brasileiros que não desistem do nosso país. Uma família que acredita em Deus, na pátria, na liberdade e na família. Eles podem ter o poder,
mas nós temos o povo. Eles podem ter os jornais, mas nós temos a verdade. Eles podem ter bilhões, mas nós temos o que não se compra, a consciência limpa. E isso ninguém pode tirar de nós. Lembre-se, enquanto houver um patriota de pé, o Brasil ainda tem salvação. E não importa o que digam, não importa o quanto tentem nos calar, nós não vamos recuar. Porque recuar agora seria trair todos aqueles que acreditaram, que lutaram, que choraram por este país. E não, nós não vamos trair. Nós vamos lutar, vamos resistir, vamos continuar. Porque o futuro do Brasil está em nossas mãos. E ele será escrito com coragem, com fé e com patriotismo. Por fim, deixo aqui o nosso lema. Estamos firme e forte para manter você, cidadão de bem, muito bem informado. E vamos continuar assim, sempre, contra tudo e contra todos, mas ao lado da verdade. Até o próximo vídeo, patriota. Acaba de sair. Segura firme, porque hoje o boletim tá parecendo trilha de montanha-russa. É uma pancada atrás da outra. E não é exagero, cidadão de bem. As máscaras caíram, o desespero tomou conta da esquerda, o cerco tá fechando no STF e